Vamos seguir falando de Bovespa então, gente, já que a gente trouxe para você esse cenário ao vivo aqui, eu te conto que na última semana os papéis dos grandes bancos puxaram as principais altas da Bolsa Brasileira, Banco do Brasil, Itaú principalmente. Vamos falar agora ao vivo com o Fernando Bresciani, analista de investimentos do End Bank. Tudo bem, Fernando? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, prazer é meu, tudo bem? Tudo bem, o prazer é nosso em te receber. Eu quero muito ouvir a sua percepção diante desse cenário. A gente teve Itaú divulgando algumas informações, principalmente com relação a dividendos, enfim, uma expectativa grande de atualizações. E a gente viu Itaú puxando aí o desempenho de muitos bancões. Como é que você enxerga esse cenário e se esse é o principal motivo para a gente estar vendo um Ibovespa subindo já e já estando aí nos 158 mil pontos neste momento, apesar de agora estar operando com uma leve queda? Vamos lá. Em relação aos grandes bancos, gente, esses grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, com exceção do Banco do Brasil, todos tiveram um ano muito bom. Quer dizer, eles tiveram controle de custos, controle de inadimplência, expansão de carteiras, né? E resultados crescentes, tri após tri, não é? Com desempenhos recorde e spreads crescentes por conta do juro tão elevado. Na semana passada, a gente teve dados de divulgação do crédito do mês de outubro. Foi muito bom, quer dizer, mostrou um crédito crescente, desacelerando um pouquinho em relação a setembro, mas ainda crescente, uma inadimplência controlada, não é? O que leva a uma perspectiva que, de novo, eles entreguem um quarto tri muito forte. E a gente teve, né, a divulgação dos dividendos, todo mundo antecipando já a divulgação dos dividendos, dividendos fortes. A gente tem um movimento na Bolsa, a Bolsa como um todo subiu semana passada, os bancos também, como você comentou, por conta de uma expectativa de que o juro deva cair nos Estados Unidos e a ata do Copom, que sai na próxima semana, possa dar alguma sinalização se o juro começa a cair em janeiro ou se começa a cair na outra reunião, não é? Mas acho todo mundo mais otimista, porque as empresas seguem descontadas, o fluxo segue forte no ano, e as empresas que estão fazendo dever de casa, que a gente teve uma leva do terceiro tri, que de certa forma foram muito bons. Fernando, eu queria até entender quais são, na sua avaliação, os bancos que estão puxando essa alta do Ibovespa, como a gente tem acompanhado. Você citou Itaú e esse desempenho especificamente na semana passada, mas ao longo aí dos últimos meses, quais são os bancos que têm se destacado na avaliação aí de vocês? Olha, o Banco do Brasil, ele teve o problema da inadimplência na carteira de crédito rural, não é? Então ele sofreu no primeiro, sofreu muito no segundo, sofreu muito mais no terceiro. Agora, no quarto tri, quer dizer, a partir da última semana de outubro em diante, a expectativa é que comece a normalizar, os devedores possam ir ao banco fazer os acordos da medida provisória que o Lula decretou, não é? Então a gente espera que possa ter algum impacto no primeiro e vai ter um impacto no início do ano. Também o ano que vem o juro cai, né, a inadimplência melhora. Agora, se a gente pegar o Itaú, quer dizer, ele foi um relógio, né? Ele andou sobre carretéis, entregou tri após tri, muito bem, uma inadimplência abaixo da média do setor, não é? Muito bem controlada. E o Bradesco, ele também vem fazendo dever de casa, já há 2 anos, ele prometeu entregar o ROI histórico dele em 2027, e ele vem surpreendendo com o aumento da carteira de crédito e inadimplência controlada. Teve uma provisão um pouquinho maior, mas isso não arranhou a imagem dele. E o Santander, quer dizer, também teve um aumento de inadimplência inferior a 30 dias, mas a de 90 dias continua controlada. Ele teve benefícios no balanço dele, não é? Como o imposto de renda, isso ajudou também a melhorar o lucro dele. Eu acho que cada um na sua dinâmica vem entregando direitinho. Eu até queria entender até que ponto o setor bancário explica sozinho esse desempenho do Ibovespa, como a gente tem acompanhado aí ao longo aí das últimas semanas, inclusive com expectativa de que ultrapasse os 160 mil pontos. O que está acontecendo? A gente pode acreditar, nesse caso, aos bancões especificamente, ou ainda tem o cenário de commodities, indústria? Como é que vocês enxergam isso também? Olha, os maiores pesos da Bolsa a gente tem na Petro, na Vale, no setor de bancos, no setor de siderurgia, né?
A Vale vem tendo um desempenho muito bom esse ano, quer dizer, por conta de oferta e demanda, que o mercado superestimou numa oferta maior, não aconteceu. O preço do minério está muito mais próximo de 110 a 115 do que 95, 105 que o mercado esperava. Isso deve durar ainda o mês de dezembro. A Petrobras está muito barata, não é? Bem ou mal, ela vem mantendo uma política de boa estrutura do balanço, não é? O que não ajuda é o preço do petróleo. Siderurgia sofre com os impactos do aço importado da China, mas os bancos têm entregue um resultado muito bom. Eu acho que é um conjunto de fatores desses setores que eu comentei, junto com a expectativa de que o juro deve cair agora no início do ano, e o investidor estrangeiro, que é o principal investidor hoje na Bolsa, já que a pessoa física e institucional estão na sua maioria estão fora, não é? É que estão fazendo essa puxada no índice Bovespa. Perfeito. E queria entender quais são os riscos que podem fazer, Fernando, com que talvez essa onda aí de otimismo com relação aos bancos possa talvez complicar o Ibovespa, pelo menos aí nos próximos meses. Eu acho que o principal ponto seria uma inadimplência, não é? Se a gente começar a ver uma inadimplência elevada, o principal setor a sofrer com isso são os bancos, não é? Então a gente tem que acompanhar a inadimplência, tem que acompanhar a taxa de crescimento da carteira de crédito. Isso parece que está em ordem, foi em ordem em outubro, deve ir em ordem em novembro, dezembro. Janeiro e fevereiro são meses em que a população tem os gastos do início do ano, então isso assim, acende um sinal amarelo, mas a gente deve ter aí, até o final do primeiro TRI o início da queda de juro. Então isso vai aliviar. Eu acho que para os bancos esse é o principal ponto que a gente tem que olhar. E na Bolsa como um todo, a gente tem que olhar a inflação e o desempenho macro, né? Tanto aqui quanto lá fora. Tem o fator político, vai ser um ano muito importante, no ano de eleição, mas eu acho que esse fator ainda é mais para frente para ter um peso maior e mais volatilidade. Perfeito. E aí você cita esse cenário especificamente de queda de juros, o quanto que isso pode influenciar? A gente sabe que as ações de bancos influenciam bastante e pode realmente movimentar, mas queria entender o quanto que isso pode influenciar o Ibovespa como um todo. Talvez um corte de juros lá por março, que é onde o mercado está realmente precificando esse corte, quando deve acontecer realmente. Queria entender se na avaliação de você a gente pode também ter um impacto grande no Ibovespa, no índice mesmo. Eu acho que a gente tem um impacto em diversos setores, porque conforme esse juro vai caindo, a expectativa, a gente olha aí do Boletim Focus, que é de 12%, né? Então uma queda de 3 pontos percentuais ao longo do ano, é de que isso vai aliviando a inadimplência e vai destravando o valor nas empresas. Hoje, com esse juro elevado, muita gente não investe, né? Segura o investimento. Então, com essa queda de juros, a gente deve ter um destravamento de valor dessas empresas, elas voltam a investir, voltam a olhar de outra forma, e os setores mais sensíveis a juro, como varejo, construção civil, infraestrutura, eles devem destravar. E nos bancos, eu acho que assim, esse juro, mesmo que ele caia de 15 para 14, 14 para 13, ele ainda é um juro muito elevado, não é? Então ainda sustenta o crescimento dos bancos. E lá na frente, quer dizer, conforme o juro vai caindo, aumenta o volume de crédito, aumenta o volume de negócio dentro dos bancos. Então eles deixam de ganhar tanto no spread e ganham mais nos negócios. Bem, Fernando Bresciani, analista de investimentos do End Bank, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, Fernando. Obrigado, foi um prazer. Boa tarde. Prazer foi nosso. Uma boa tarde e boa semana para vocês.